Sejam bem-vindos a mais um vídeo da nossa série Bons Hábitos para uma Vida Plena. E o tema desse vídeo será desenvolver a sua espiritualidade. Algo importante, sair do tangível para o intangível, se tornar uma pessoa melhor, se fortalecer perante as dificuldades da vida. O nosso convidado será o Padre Jaia, pároco da paróquia Nossa Senhora das Graças de Agostinho Porto, em São João de Meriti, Rio de Janeiro. Mas antes de irmos para a entrevista, já peço, deixe seu like, se não é inscrito, se inscreva e ative as notificações, esse sininho, e marque a opção todas, tá? Que é um sininho que tem no nosso vídeo, para que quando a gente tiver novos vídeos entrando, você receba as notificações dos vídeos da série, não só dessa série, mas de outras séries que virão mais à frente, tá bom? Não vou demorar muito, então, como sempre faço, solta a vinheta, editor. Seja bem-vindo, Padre Jair, o famoso. É um prazer ter você aqui. E a gente falar esse tema tão importante que é a parte de desenvolver a espiritualidade. Para começar, eu peguei uma frase não, uma definição sobre espiritualidade que é até bom para a gente até ter as pessoas terem uma ideia, né? Espiritualidade pode ser definida como a propensão humana a buscar significado para a vida por meio de conceitos que transcendem o tangível, a procura de um sentido de conexão com algo maior que si próprio, a conexão entre o ser humano e o divino. Isso. Então, a gente começa a partir daí, é contigo. Então, a questão da espiritualidade, né, é uma particularidade do ser humano buscando sempre o transcendente, né, aquilo que é divino. Então, todo ser humano intrinsecamente traz em dentro de si essa busca, né, constante por algo divino. E a gente, como assim, como cristão, né, a gente vai nos canalizando, né, a nossa espiritualidade numa pessoa, em Jesus Cristo. É Ele que vai nos conduzindo a essa busca, né, pelo transcendente, a busca pelo Pai. É Ele que nos mostra, né, o caminho a ser seguido. E para isso nós precisamos sempre buscar a nossa experiência pelos meios que nos leva a essa transcendência, a palavra de Deus, alguns bons escritos, né? Por exemplo, de alguns santos que escreveram bastante sobre os temas da espiritualidade, pois é a nossa intimidade com Deus que a gente vai traçando constantemente. E a resposta dessa busca constante, precisamos também está envolvido em alguma comunidade, como, por exemplo, participando de uma vida ativa de celebração na comunidade, na igreja, aonde você busca esse contato com o transcendente, ou seja, o contato com Deus através da sua celebração, através da ação, né, da celebração eucarística, da palavra de Deus, ouvida, proclamada, meditada, também explicada, para que nós cada vez mais vai elevando a nossa alma nesta busca constante que cada ser humano traz em dentro de si. E falando de espiritualidade, ela também nos ajuda a entender um pouco sobre nós e também ela nos chama para algumas missões da nossa vida terrena, né? Como é que Sim. surgiu esse chamado para ser padre? Como é que começou essa espiritualidade de chamar para isso, a parte espiritual? Então, primeiramente foi buscar, nessa busca constante, né, de um ser transcendente que nós carregamos dentro de si, né, de cada ser humano. Foi daí que eu comecei a participar da igreja, através, procurando o sacramento da vida, da iniciação à vida cristã, pelo batismo,
E do batismo vem também o sacramento da Eucaristia e da Crisma. Como eu era uma pessoa na fase da adolescência, buscando responder alguns questionamentos, então, como eu não era o batizado, eu fui na busca do batismo para ser batizado. Mas daí, ao contato com a palavra de Deus, buscando essa experiência constante, nós vai nos fortalecendo, vai nos alimentando, vai saciando as nossas questões, né, os nossos questionamentos pessoais. Fiz toda a preparação para o sacramento da iniciação à vida cristã, o batismo, a Eucaristia e a Crisma. Depois me engajei na comunidade, ajudando nas suas necessidades, em algumas pastorais, movimento dentro da igreja, e brotou no meu coração, né? Por que não se dedicar mais ainda ao serviço, né, da igreja, a serviço de Deus? E daí brotou esse questionamento, mais um questionamento que se levantou, né, na minha vida, até que no momento de intimidade, de oração, buscando um discernimento. Então, aí, buscando essa intimidade com o Senhor, né, esse discernimento, aí eu pude buscar o padre responsável pelo seminário, para poder acompanhar melhor, né? E buscando nessa busca, nesse questionamento, por que não servir mais à igreja? Foi daí que foi surgindo. Aí eu fui dando o meu espaço nesse discernimento, nessa busca, até que também, claro, entrando dentro do seminário, a gente sempre tem que estar um momento com abertura, né? Para Deus, pois é um discernimento, a gente vai buscando constantemente esta resposta, esta confirmação, para que a gente possa prosseguir a nossa caminhada, né? Aí a nossa resposta, assim, definitiva, é no momento da ordenação, né? Você está ali, prestes a falar o seu sim para a igreja e confirmar aquilo que Deus veio colocando no seu coração. Em relação a... Tem umas duas palavras que tem gente que fala que não consegue andar juntos, mas eu creio que ande junto, né? Fé e espiritualidade. Ambas, cada um tem seu significado, mas como é que você enxerga isso? Fé e espiritualidade. Assim, a espiritualidade, ela vai fortalecendo, eu acho que vai fortalecendo a fé, né, também, porque você tem que se alimentar constantemente, porque a fé é um dom. Então, a gente tem que estar sempre presente, buscando aquilo que nos dá força na nossa fé, né? Vai nos fortalecendo a nossa fé. E às vezes é pela experiência da espiritualidade também, porque a igreja, ela tem um leque diverso de movimento, de carisma, então cada um vai se adequando, vai se buscando aquilo que vai te fortalecendo na sua fé. Claro que o essencial para o fortalecimento na fé, para nós cristãos católicos, é a Santa Missa, né? Ali está o essencial, a base para nos fortalecer na nossa fé. Mas claro que tem os outros movimentos de espiritualidade que vai fortalecendo na sua caminhada, né? Na sua caminhada de fé, fortalecendo a ação da missa. Você, através, né, de grupo de oração, texto, questões devocionais também, isso vai fortalecendo a fé. Eu acho que isso é uma questão de espiritualidade que vai te fortalecendo na sua caminhada de fé, né? Mas sempre tendo como o centro a missa, a gente não pode perder esse foco, né? Que a missa é o centro da nossa fé, naquilo que nós cremos, buscamos para a nossa caminhada de fé, nossa caminhada do cotidiano, da vida social também. Quando se fala em espiritualidade, você fala em religião. Religião é uma das partes para você obter espiritualidade.
Falando em religião, existem muitas dúvidas e críticas à Igreja Católica, que são todo mundo lê na internet, acha que viu a internet, acha que tudo é aquilo, né? Várias coisas erradas sendo dissimuladas e passadas na internet. Quando se fala em missa, queria que você explicasse um pouquinho da importância da missa e essa parte dessa celebração, porque muitas pessoas não conhecem, acham que é só chegar lá, sentar, participar, olhar e sair e acabou. Acabou a missa ali e encerrou. Eu queria que você falasse um pouco sobre isso, dessa importância e que as pessoas possam entender o verdadeiro sentido. Então, a missa nada mais é você se fortalecer, né, na sua caminhada constante, na sua fé. Ou seja, claro que a missa se inicia, né, com a invocação da Trindade, aonde Deus se faz presente, né, no meio daquela assembleia, pois Ele mesmo nos diz, né, aonde um ou mais estiver reunido em meu nome, ali estarei. Então, a missa é esse ponto de partida, né? Deus que se faz presente naquela comunidade, naquela assembleia ali reunida. E a missa nada mais é que é o memorial também, né? Perpétuo da vida de Jesus, onde nós ouvimos através das palavras proclamadas, leituras, a vida. A gente fala que a missa praticamente tem dois grandes momentos, né? A primeira parte, a celebração da palavra, que se dá ali em torno do ambão, onde você ouve a palavra de Deus. Depois tem uma homilia, é na homilia explicada, né, o sentido das leituras, principalmente do Evangelho, que é o centro de toda a palavra de Deus, pois é ali no Evangelho que está todo o ensinamento de Jesus. Depois tem a ação litúrgica da Eucaristia, né, em torno do altar, onde nós celebramos perpétuo sacrifício, né, de Cristo, que, claro, que foi único lá no Calvário, mas na missa se faz presente esse momento, né, onde nós somos elevado, né, transcendente para aquele momento importante da nossa fé, que é a morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. E a gente nos alimenta constantemente desta ação da missa, da nossa caminhada, pois é nisso que nós cremos, pois é ali que nós somos fortalecidos, nos alimentando espiritualmente, para que, após o final da missa, nós saímos, né, em missão. E esse sair em missão é você ter participado ali da missa, ouvindo a palavra, alimentando da Eucaristia, para que você se torne um cristão cada vez melhor, pois próprio Cristo também nos pede que nós sejamos sal e luz diante da sociedade, sejamos um outro Cristo, né, para, para a sociedade onde nós vivamos. Então, a missa é esse relembrar constante, né? Como nós somos seguidores de Cristo, necessitamos nos alimentar, nos fortalecer como comunidade, para que assim também nós possamos radiar, né, a nossa sociedade, o nosso convívio, levando aquilo que Cristo sempre pregou e ensinou, né? Amar a todos, buscando ser compreensivo, para que o mundo possa cada vez mais ser melhor, né? Segundo os critérios de Deus, a ação de Deus também na vida de cada um de nós. Chegou a linha Equilíbrio da Bioextratos, que trata raiz oleosa e pontas secas ao mesmo tempo, com prebiótico para equilibrar o couro cabeludo e com zimbro, antioxidante. Se o cabelo é misto, a solução é única. Linha Equilíbrio da Bioextratos. Falando uma curiosidade, a homilia, como é que ela é preparada? Porque nós cristãos, a gente está lá aguardando, tem o momento da homilia. Como é que essa preparação
para você que é padre e os outros padres? Como é que é feito isso, essa preparação de chegar ali e falar sobre a palavra de Deus, a interpretação e um pouco daquilo que foi falado nas leituras e também no Evangelho? Então, a homilia nada mais é você ter essa intimidade com a palavra de Deus. Claro que a igreja já tem selecionado, né, as leituras, tanto semanais como dominicais, os textos, né, para ser lido, rezado e meditado. Primeiro, você tem que buscar essa experiência com a palavra de Deus para, para si. Ou seja, a palavra de Deus tem que primeiro te questionar. Ao você ler um texto, você reza em cima daquela palavra para que você possa transmitir. Porque o grande exemplo, o grande primeiro exemplo é você ter essa intimidade com a palavra de Deus para você motivar as outras pessoas a buscar também este mesmo caminho. E foi o próprio Cristo, né, que nos pede isso, Jesus que nos pede isso, que nós possamos buscar constantemente esta intimidade com a palavra de Deus. E dentro do contexto da palavra de Deus, o centro de toda a palavra são os evangelhos, onde narra ali a vida de Jesus, pois o Antigo Testamento sabemos que aponta para o novo que virá. Esse novo é o Cristo. E assim também o Novo Testamento, depois, né, iniciando as primeiras comunidades cristãs, os Atos dos Apóstolos, as leituras das cartas, também aponta, né, aquilo que Cristo nos deixou como ensinamento para que nós coloquemos em prática na nossa vida, no nosso dia a dia. Ou seja, o centro da palavra de Deus é a vida de Cristo, os evangelhos, e por isso devemos sempre estar unidos a Ele, buscando no momento contemplativo da palavra de Deus, colocando o texto, né, questionando para nós o que Ele pode, né, ao ler a palavra de Deus, o que pode melhorar na nossa vida. Então é sempre um momento a gente chama de oração orante da palavra, o Lexio Divina, que nós possamos meditar primeiramente a palavra de Deus, preparando também para poder ser explicada a toda a assembleia ali reunida aos domingos, aqueles que participam também da missa durante a semana. Esse é o caminho, né? Não somente do padre, mas de todo cristão que queira buscar a intimidade com a palavra de Deus. A palavra de Deus deve ser uma palavra rezada, meditada. Sejamos orantes, né, da palavra de Deus. Hoje, a sociedade fala muito um problema ideológico de fé ou não ter, muita gente falando, não acredito que isso, aquilo, você tem uma batalha, vamos dizer, uma batalha espiritual em relação a isso. A busca ou não pela fé, né? E como é que você vê isso hoje, essa sociedade cada vez, às vezes um pouco mais racional, em vez de ter uma fé em Deus, mas acreditando mais em coisas, vamos dizer, do mundo, né? Coisas mais terrenas, né? Então, como eu coloquei no início, né, cada ser humano, ele em si, ele um dia ainda vai, como se fala, cada ser humano traz o transcendente dentro de si, né, a busca por algo transcendental. Então, a fé, ela para ser cultivada, precisamos transmitir também a experiência, né, para outras pessoas. O cristão, ele é chamado a isso, né? Ser sal e luz para outras pessoas. Pois, a exemplo, né? Como falava, agora não me recordo assim a passagem exata, né? Quando, não sei, uma das cartas de Paulo, né? Eu acho que é nos Atos dos Apóstolos, exatamente nos Atos dos Apóstolos. Logo no início do cristianismo, os pagãos via, né, os cristãos
e observava uma coisa em comum nos cristãos, que eles até falavam, né? Veja como eles se amam, né? Ou seja, o cristão é exemplo, ou seja, o cristão deve buscar sempre a ser exemplo desse amor a tantas outras pessoas. Assim como Cristo amou a todos, o cristão também deve transmitir esse amor a outras pessoas, para que as outras pessoas vejam que nós temos uma fé em Cristo. E a fé deve ser transmitida, ser radiante a tantos outros corações. Claro que o mundo oferece tantas opções, às vezes até mesmo desacreditar, mas devemos relutar constantemente a isso. Senão a gente acaba ouvindo, dando voz, né, àquilo que não é essencial para a nossa vida. Nós devemos buscar constantemente essa busca pelo Senhor. Sabemos que nós cremos, né, num Deus, então essa fé deve ser radiante também para o mundo. Claro que o mundo vai nos oferecer tantos outros caminhos, até mesmo nos questionar sobre a nossa fé. Mas devemos ter uma fé convicta, sólida, naquilo que a gente acredita, naquilo que a gente crê. Por exemplo, eu durante um tempo da minha vida, não é que eu não tinha fé, eu tinha várias coisas, minha vida andava bem, hoje anda muito bem também, mas eu não tinha, eu sentia um vazio, mesmo com tantas conquistas, várias coisas muito grandes, eu não sabia que o vazio era esse. Depois de uma reviravolta muito grande na minha vida, eu comecei a entender aí quando veio essa questão espiritual, questão de fé e reencontrar o caminho, tipo assim, aquele vazio sumiu. O restante se tornou tão supérfluo que eu falei, caraca, nossa, é uma coisa assim tão prazeroso, tão bom, esse sentimento interno que se tem quando você encontra o caminho de Deus, você consegue entender e você está vivenciando isso. Então, o que você falou realmente, quando na hora certa chegou o meu momento, eu consegui encontrar isso, me trouxe paz. E quando se fala em paz, você vê muitas pessoas hoje batalhando com doenças, com problemas que estão acontecendo, só que as pessoas estão buscando soluções paliativas, sem buscar entender a si mesmo e buscar o caminho correto, o caminho de Deus, que é um caminho que te dá paz, te traz aquela paz interna que você fica mais. Sei que existe esperança, sei que a coisa vai acontecer e vai melhorar. Hoje, muitas pessoas estão com problemas, depressão, entre outros casos. Você tem recebido pessoas com isso, te passando, falando sobre esses assuntos psicológicos que chegam para você? E como é que você vê essa melhora das pessoas quando ela também encontra na espiritualidade uma resposta, uma solução para os problemas delas? Sim, hoje o mundo, né, não acaba, se a gente não tem um buscar um sentido da nossa vida, nós acaba caindo em certas situações, né? Tem assim, algumas pessoas que me procuram, né, que às vezes perde o sentido da vida. Então, a gente tenta mostrar a ela, né, qual é o sentido da vida, através buscando também a compreensão na fé, né? E às vezes as cobranças, muita gente questiona, fala, né, quando vem com essa certa situação, né? Fala que está muito acelerado as coisas, né? Ou seja, a gente tem que tentar mostrar para essas pessoas também que não é deixar levar pelo aceleramento do mundo, né? Mas a gente tem que parar, respirar, buscar o sentido, qual é o essencial da nossa vida. Então, por exemplo, veio uma vez um rapaz, né? Estava assim muito para baixo, né? Ele estava
passando por alguma situação meio depressiva, me procurou, a gente conversou. A gente vai deixando também se conduzir, né, por Deus. Então, a gente tenta pedir força a Deus nesse momento, sabedoria, que nós sejamos simplesmente um instrumento, né, para poder falar para aquela pessoa. Claro que eu falei que ela deveria continuar o tratamento, acompanhamento com psicólogo, psiquiatra, mas a fé também ajudaria, né? Ou seja, ajudaria a ela nesse combate interno que ela estava travando, né, em si, às vezes questionamento também. E depois ela foi acalmando e participa, hoje em dia participa na missa, agradece, né, por aquela primeira conversa, porque a pessoa estava meio desorientada, então sem um sentido, né, uma busca da sua vida, até que ela começou a refletir o sentido, qual era o sentido da vida dela, né, o essencial. E ali foi fortalecendo, né, durante a participação, aí começou a frequentar, a participar da missa, então a pessoa gostou, foi se fortalecendo, né? E viu que ali estava a resposta, né, para o sentido da vida dela. Então, assim, o mundo ele está aí para nos oferecer tantos caminhos, né? Mas devemos buscar o caminho essencial da nossa vida. E é sempre uma experiência, né? Jesus, a gente tem que fazer essa experiência com Cristo. A gente tem que buscar uma experiência pessoal, pois a fé é uma questão pessoal também. A gente tenta buscar ajudar, né, certas pessoas que vêm com esses desânimo que a vida acaba nos proporcionando, e a gente mostra o caminho, né, que ela possa seguir essa compreensão, essa intimidade com Deus também. Ajuda bastante, né, as pessoas com problemas depressivos, muitas delas, ao chegar, né, com essa situação, assim, eu já percebo, né, uma grande melhora, está bem animados, né, para a vida também. Padre, para a gente finalizar nosso bate-papo, eu queria que você deixasse uma mensagem para todos que estão assistindo, que a respeito de Deus, a respeito do caminho para que a gente possa ter uma vida cada vez melhor, com a nossa espiritualidade maior e a nossa fé cada vez mais fortalecida. Então, assim, a minha mensagem é que nós possamos sempre buscar constantemente nossa intimidade com o Senhor, pois é na intimidade com o Senhor que nós vai descobrindo os grandes mistérios de Deus para nós, para a nossa vida. E esse grande mistério se é revelado, né, na pessoa de Jesus. É Ele que é o nosso amigo, é Ele que nos conhece mais do que nós mesmos. Então, que possamos buscar constantemente nos fortalecendo da palavra de Deus, conhecendo profundamente Jesus Cristo, né? E nós encontramos isso na sua palavra, no Evangelho, onde possamos buscar essa intimidade constante. E sabemos que fazendo essa experiência, nós, fazendo essa experiência com Cristo, nós buscamos todo o sentido da nossa vida, da nossa existência, e também nos fortalecendo na nossa caminhada. Esse é um pedido, né, uma mensagem que eu deixo, que nós possamos conhecer cada vez mais, buscar cada vez mais essa intimidade com Cristo, através da sua palavra. Padre, muito obrigado. Que essas palavras possam entrar no coração e ajudar outras pessoas que nesse momento possam estar passando algum problema, ouvindo isso, eu vou melhorar e achar o caminho e ter a paz que tanto todo ser humano precisa ter para viver bem. Muito obrigado Eu por que agradeço pela conversa, por esse pequeno momento, né? Agora é deixar
Deus agir, né? É Deus que age em todas as coisas, é Deus que age também no nosso coração. Então, pude aqui expressar um pouco, né? Aquilo, explicando alguma coisa, as pessoas possam compreender, deixar que a palavra de Deus também caia no seu coração. Com certeza. Muito obrigado e fique com Deus e que você continue sendo essa pessoa de luz que leve a paz e o amor de Cristo a várias pessoas. Amém.